Olá, boa tarde! Queria saber se vocês estão prontas para curtir esse momento junto com a gente, porque agora, neste programa, você vai descobrir formas simples e prazerosas de unir beleza e praticidade no dia a dia aí da sua casa, e sem precisar se perder em um mar de indecisões na hora de começar a decorar. Então, ajuste seu volume e relaxe, porque nós iremos te conduzir para o caminho certo com destino à sua casa dos sonhos e, claro, destravando a decoradora que a gente sabe que existe dentro de você. Eu sou a Thaíse. E eu sou a Tainá. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje do nosso podcast é a decoração que ajuda no emagrecimento. Vamos começar com esse tema super diferente aqui. A gente fala muito que a decoração pode auxiliar a gente em várias coisas, em várias formas. E você que está aí ouvindo esse tema deve estar meio assim confuso, né, da minha pessoa, que é a minha figura numa live como essa, né? E justamente a minha figura tem que estar nessa live. Por quê? Eu pedi para a Thaís para a gente fazer esse tipo de tema, porque, se vocês não sabem, a Thaís, aqui, ó, essa bonitinha aqui do meu lado, passou por um processo de emagrecimento que ela perdeu bastante peso. Depois a gente pode até botar lá nos nossos stories, Thay, um antes e depois seu, para o pessoal ver. E eu perguntei para ela se ela Será que eu fez, vou ter né? coragem? Vai sim. Tem que mostrar que você falou é verdade, né? E eu perguntei para ela se ela fez alguma coisa também, assim, além do clássico, né, dieta, exercício, se ela também usou, né, alguns artifícios aí da decoração da casa para auxiliar nesse processo. É que a gente fala muito aqui que a decoração ela auxilia a gente nos nossos desejos e nas coisas que nós queremos sentir. E quem não sabe, eu entrei também num processo de emagrecimento, aí peguei o gancho, né? E também tô agora nessa luta aí, né? Essa luta aí de emagrecer, né? De ir contra, né? Aqui, né? O organismo. E eu queria que ela me falasse. Só que eu falei assim, Thay, vamos fazer isso num podcast. Porque aí o que você falar para mim pode também ajudar outras mulheres que podem estar passando por um processo desse ou que estão precisando de incentivo aí, né? Uma coragem para começar. Então, Thay, o que é esse tema aí de decoração que ajuda a emagrecer? Me fala o que você fez, né? Como é que você foi levando assim esse processo? Sim, tá, é verdade esse bilhete, né. E eu acho que a gente fala, né, o que a gente vive, e muitas das vezes a gente tá aqui, né, conversando sobre isso, sobre decoração, e é claro que a gente vê muitos dos nossos clientes, né, passando por esses processos, essas mudanças. Então Uhum. a gente traz aqui para vocês. E no nosso dia a dia também, né, por que não aplicar, por que não passar por esse processo também? E justamente dessa decoração intencional que a gente tem falado muito aqui, né, essa decoração que te auxilia no dia a dia da sua casa, né, em várias fases da sua vida, né. E sim, essa decoração, ela é uma decoração que te permite, né, muitos experimentos, né, ela te abre um leque de oportunidades para você poder justamente induzir várias coisas na sua vida, né, para te ajudar. Então, pensei, por que não, né, de experiências passadas que eu já tive, né, o que que iria me ajudar, me auxiliar, né, Uhum. nesse processo, e que até, tipo assim, para chegar eu achei interessante, tá, e falar como eu cheguei, né, Uhum. nesse estado, né, nesse Então estágio. faz uma retrospectiva aí pra gente, né? Porque É. até porque a Thaís, ela sempre foi magra. Eu sempre conheci a Thaís magra. E ela teve esse processo de. Tá. Perto de mim você fica magrinha. Mas ela teve esse processo, né, de engordar e de voltar, né, para o peso que você mantinha. Então conta pra gente um pouquinho mais da sua história em si, né, antes de introduzir a decoração,
Você falou que aplicou o que a gente ensina, né? Então, vocês veem que, como é que fala, ditado pau que bate em Francisco, né? E aqui a casa do ferreiro não é de pau, o espeto não é de pau, ele é de ferro. A gente também passa e a gente também aplica as coisas que a gente ensina para vocês na nossa vivência, né? Então conta para o pessoal, tá, um pouquinho dessa sua trajetória de chegar nisso, né? E essa virada, onde você enxergou que precisava mudar para você resgatar, né? Sim. Então, gente, o que é que acontece? Eu, como a Thay falou, ela sempre foi magra e tal. Eu era tal falsa magra, né? Que o pessoal fala aí. Mas é porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, acho que isso me mantinha, assim, num certo controle de peso, né? Ativa que Porque, você fala com esporte, fazendo algum tipo de sim, atividade sim, física mesmo, né? exatamente. Eu sempre fiz natação, dançava. Eu era realmente muito ativa, né? De brincar, né? Praticar esporte. E na minha adolescência eu comecei a correr, né? Meu pai corria, eu gostava, comecei a caminhar e me interessar mais por corrida. Então eu sempre tive assim uma certa intensidade de vida, Movimentação mesmo, né? de vida não sedentária, né? E inclusive no período da própria faculdade, né? Que a gente sabe que é muito difícil, mas mesmo assim era uma coisa que era minha, né? Tava na minha, nos meus hábitos, né? Então eu sempre tive essa constância. E sempre foi assim, né? Mantendo aí essa. Eu nunca cheguei a fazer dieta de ir no nutricionista, né? Eu não me preocupava realmente com o que eu comia, né? Eu realmente equilibrava com. Claro, eu não comia muita bobagem, né? Mas, sinceramente, nunca me preocupei do que eu estava ingerindo, assim, e tal. Mas eu tinha essa constância. Então, na parte de. Então esse é o meu prognóstico, né, total, assim, como é que eu era, né. E aconteceu uma virada de chave, assim, negativa, né, que eu diria para você, que foi justamente momento de pandemia, onde a gente ficou muito dentro de casa, muitas mudanças, né, aconteceram, e foi aí que eu fui pega nesse momento aí conturbado, que eu vou dizer assim, né. E várias coisas aí que eu digo, né, muitas coisas, quando a gente vai para os fatores negativos, a gente consegue trazer vários porquês, né. "Ah, porque era pandemia, era, como é que fala? Confinamento, né, quarentena, eh, eu fiquei Podia sair para correr. não podia sair, e peguei, covid, meu marido pegou, aí doença, por isso que eu não fiz", né. Mas Turbilhão aí, né? existem as explicações dos porquês não fazer, né. Mas e os porquês por que fazer, né, pelo lado positivo, né. Então eu acho que aí é que a gente tem que pensar, né, quais vão ser os meus porquês positivos, né, que eu vou juntar para me impulsionar a sair dessa situação, né. Então isso a gente pode controlar, isso a gente pode, conduzir, né, porque essas outras coisas não foram controladas por nós, né. Os problemas, enfim, externos a nós, né. Então foi nesse momento, no início eu ainda consegui me não foi logo no início, né, de 2020, foi mais no final, né, mas aí eu comecei a realmente engordar. 2019 um pouquinho, por causa de trabalho, muita correria, má alimentação, essas coisas que a gente sabe que acontece. E aí nesse meio
nesse turbilhão de coisas. Voltou a trabalhar dentro de casa também, né? Que a gente trabalhava no A escritório, fora gente de trabalhava casa. exatamente, voltamos para o home office, mudou a nossa rotina. Outra coisa também foi que eu estava em processo de mudança, né? Eu me mudei 1, 2, 3 vezes, né? Eita. E mudança é uma coisa cansativa, né? Então foi um monte de Então, na coisa. verdade, você não soube lidar com a quebra abrupta de rotina que você teve, né? Tipo, você focou nas coisas que estavam acontecendo e se desligou completamente desses hábitos saudáveis que você tinha, né? Sim, Você tem uma exatamente. noção de quantos quilos você ganhou nesse período? Claro e nítido. Vamos usar matemática para o pessoal entender aí, né? O grau das Ó, dificuldades. peraí. É claro e nítido, tá? Peraí. Não. Não tão claro nem tão nítido. Não, foram 20 quilos. É bastante 20 coisa. quilos. Isso. Bastante coisa. Aí. E aí, que negócio, né? A gente acha que a hora nunca vai chegar, mas chega o momento que chega, né? A roupa não entra mais, nada entra mais. Eu ia te perguntar isso agora. Vocês vão reparar que esse podcast ele vai ficar muito com caráter de entrevista, gente, porque eu falei que eu queria drenar aí as coisas que aconteceram com ela. Então, basicamente, você está vendo de frente com Tainá. Nossa entrevistada de hoje, Thaís dos Santos. Né? E me diz, quando é que você... Eu tô aqui realizando um sonho. Deixa eu ajeitar meu óculos aqui. Ô, Thaís, fala pra mim, Thaís, quando é que você, assim, teve esse estalo? Porque, assim, tem gente, assim, tipo, eu, que chega, né, a certos patamares, assim, né, de algumas arrobas, né, e nunca tem esse estalo, assim, tipo, assim, caraca, né? Quando é que isso aconteceu para você? Que você voltou a sentir esse senso de urgência, assim? Eu tô falando como eu antes, tá, gente? Calma. Sim. Depois eu posso até falar de mim, né? É verdade. Mas quando você se ligou que você precisava mudar, que tipo, a rotina não vai mudar, essa é a nova realidade, ou eu me adapto a isso, ou vou ter que conviver dessa forma? Sim. Eu sou uma pessoa que você sabe que eu gosto de mudanças, né? Que eu vivo Cabelo mudando. que o diga. E você sabe que eu sou assim, né? E Uhum. o pessoal agora tá sabendo que eu Vocês estou agora falando. também estão sabendo. Cada vez Vocês estão também. mais íntimos da gente, né? É, verdade. Já chegamos. Aliás, essa daqui é a 10ª live. Olha Né? só. Vocês estão bem íntimos da Já gente. somos amigas. Já somos amigas mais aqui, vocês mulheres que acompanham o nosso podcast, nós já somos amigas íntimas, estamos entrando em assuntos mais profundos e intimidades do Thaís. Então, desde sempre, eu acho que eu sempre tive essa coisa, né? Acho que toda menina, toda mulher tem essa coisa de controle, né? Do peso, essas coisas todas. E eu sempre, eu ainda mais porque eu sempre tive essa tendência, né? De ser mais gordinha, né? Eu sempre, tipo assim, eu não me preocupava, mas eu sabia o que eu... Você veio de uma infância assim? Tipo, você era, quando era mais novinha, você chegou a estar assim? Então, desde pequenininha, minha mãe já me orientava, tipo, a tomar leite desnatado, né? Comer coisas mais integrais, desde, né? Então já é uma Desde coisa que já veio sempre. da sua criação já. Sim, eu já tinha isso implantado em mim, vamos dizer assim, sabe? E eu sempre gostei muito de comer, né? Sempre gostei de comer. Então era uma coisa que eu tinha um alerta já dentro de mim. E Das quando escolhas que você fazia na alimentação, né? Sim, né? Mas como eu tinha essa atividade, eu ficava mais tranquila, né? Que aí eu era aquela pessoa que engordar, vou engordar mais uns 2, 3 quilos, assim, sabe? Aí eu vou, aquela semana eu corro, não como, né? Só para fazer aquele evento, aquela coisa, né? Eu era essa pessoa. E aí,
quando eu percebi, realmente, eu já percebi há muito tempo, né, só que alguma coisa não me deixava agir, né. E eu acho que foi por proteção minha mesmo, né, eu acho que foi como é que Mecanismo de fala? defesa. É isso, um organismo de defesa. Mecanismo? Que organismo? Foi organismo, desculpa. Um mecanismo de defesa, Aham. né, porque eu sabia que eu já sabia que eu ia precisar de foco, eu já sabia que eu ia precisar de vários apoios, inclusive meu mesmo, né, de auto, a pessoa que se auto Autodisciplina. autodisciplina, que se como é que tem uma palavra que fala? Automotivação? Isso, automotivação, né, eu ia precisar de uma automotivação, né, partindo de mim que eu Constância também, né, que eu acho que é a cons parte mais difícil. constância, né, e que eu não ia ter naquele momento, nem dinheiro, eu sabia que eu ia precisar investir em mim, né, e eu estava com um negócio de mudança, né, um monte de coisa, então eu fiquei assim: "Não, deixa eu ficar aqui na paz, pensar no meu interior, então Aham. deixa eu ver o mínimo que eu posso fazer até eu conseguir, né, realmente ir a Passar fundo isso. ir a fundo mesmo nesse processo". E você falou que provou roupas e não, né, começou por aí, a parte estética começou a te incomodar. Mas em termos de saúde, você também chegou a ter algum sinal amarelo aí de também parte de saúde? Porque assim, existe sim, gente, toda uma romantização, né, da obesidade hoje em dia, de que é Uhum, bonito e tal. Não é porque eu estou acima do peso que eu vou ser feia e mal cuidada, obviamente. Mas sim, a obesidade ela também pode trazer riscos de saúde mesmo. Eu queria saber se com 20 quilos a mais do que você deveria estar, se você também chegou a ter problema de saúde ou não, foi só realmente a parte estética que te chamou a uhum. atenção para essa mudança. Sim, então, o pior momento foi quando eu me machuquei no joelho, né, porque eu estava com sobrepeso e eu quis fazer do meu jeito, o jeito que eu sempre fazia, né, que é quando eu estava mais gordinha, eu ia lá, corria, fazia as atividades do meu jeito, que aí eu emagrecia, perdia aquele excesso e voltava tudo legal. Mas só que eu já estava muito acima, e aí eu fui correr, né, em um desses momentos eu machuquei meu joelho. E aí eu achei que ia ser uma coisa assim, que ia sarar na próxima semana, só que não, É né, um anti-inflamatório, né, acabou. e eu fui levando essa dor no joelho, e a cada vez que eu tentava me exercitar, eu fazia alguma lesão. Aí eu vi: "Gente, eu tô a ponto que eu não posso nem fazer os exercícios que eu fazia antigamente, que eu vou me machucar. Eu me Uhum. machuco, então eu vou ter que fazer alguma coisa aí mais radical, né, eu vou ter que entrar aí numa reviravolta mesmo, porque senão eu já não sei o que que eu como fazer, eu preciso de, tipo, uma ajuda profissional, né, e várias outras, eh, um todo um como é que fala? Toda uma estrutura, né, um pouco Uhum. melhor, para eu poder fazer isso com saúde, né. Até para levar mais a sério também, né, você quando você tem que prestar conta ali todo mês para o médico da sua evolução, você fica até com vergonha de chegar lá e a balança É. não mudar nada, né, então você: "Opa, tenho que chegar lá", você cria esse compromisso, né, de tipo, Uhum. tem que manter essa meta, essa constância, né. Sim, sim, verdade. E aí todo apoio é bem-vindo, né, nesse momento, todo apoio é bem-vindo. E o mais engraçado é que quando eu me mudei por definitivo pra cá, né, para o apartamento que eu tô, eu pensei assim: "Não", que é essa virada de chave, né, "Não, porque agora vai estar tudo certo, não vou ter mais estresse de mudança, de caixa, de não sei o quê, agora apartamento, legal, tal, vou conseguir fazer tudo que eu quero, que eu preciso". E não consegui, né, porque ainda eu identifiquei aqui
onde eu morava. Tudo bem que ainda não está ainda, né, do jeito decorado, com os armários que eu quero, com tudo que eu quero, mas existia coisas que eu podia melhorar, que eu podia ajeitar para me ajudar nesse processo, que não foi só estar num apartamento maior, né, enfim, com outras coisas que eu não tinha antes, que eu achava que era, tipo, eu estava precisando Essencial. disso, né. Me fala uma coisa dessas que você teve que mexer, assim, tipo, que você... Uhum. Só antes de a gente já cair para a decoração, só conta pra gente, assim, que assim, eu tô falando, mas eu já sei a resposta, né? Porque eu convivo com a Thaís, então eu vi, né? Mas em quanto tempo você levou para poder perder esse peso? Sim, de novembro. Eu já estava tentando, mas quando foi, assim, foi no primeiro médico que eu fui, que eu vi que não, tem que marcar, não sei o quê, acho que foi novembro. Novembro, né, pra cá. Isso tem quanto tempo? 6, 8 8 meses. meses. Então 8 meses. tem 8 meses. Mas você já alcançou aonde você quer chegar ou ainda continua no processo? Não, eu já alcancei, mas eu ainda queria perder só mais um pouquinho. Aquela gotinha, né? Pra ficar ali na margem de segurança. Aquela margem de segurança que você contou, né? Dos 2, 3 quilos que você vai Que lá, acontece, descarrega, gente. come, depois vai lá e... Acidentes acontecem. Vai lá, come, vai pra uma festa, cai de boca, porque a Thaís é comilona, gente, ela é comilona mesmo. Ainda bem que a mãe dela ensinou ela, tipo assim, você é comilona, toma tudo hidratado. Porque ela gosta, né, de comer, mas ela faz boas escolhas, né, quando ela faz isso, né. Então, vamos voltar aqui para o nosso tema, né, de decoração. Primeiro, o que você... Lembra que a gente fala com vocês aqui no podcast, eliminar conflitos, essas coisas assim? Você falou aí que você teve que mexer em algumas coisas na sua casa antes de acrescentar. O que foi que você precisou, que você identificou que ia atrapalhar o seu processo? O que você mexeu na sua casa? O que mais assim, foi impactante para mim foi o guarda-roupa, que eu te falei, né, que as roupas já não estavam cabendo mais, né, e aquele processo todo. Então esse foi um móvel para mim que foi mais impactante, que trouxe, assim, um alívio tão grande para o meu dia a dia, né, aliviou uma pressão, uma tensão, sabe, que parece que organizou, assim, tudo externamente e internamente na minha mente. Eu identifiquei exatamente o que eu precisava fazer, o que eu precisava focar, o que eu não precisava me preocupar naquele momento, e por causa desse guarda-roupa. Eu achei Mas o que muito você fez com o engraçado. guarda-roupa? Sim. Então, aquele lance de gatilhos, né, a gente já falou aqui para vocês, né, de reparar a rotina, né, e sobre os gatilhos que vão te encaminhando para certas atitudes que você tem, né, dentro da sua casa. E aí foi ativando um gatilho em mim, que toda vez que eu ia chegar no guarda-roupa para me trocar, para sair, para ir em algum lugar, em algum evento, enfim, para mexer no guarda-roupa, era aquela tensão, porque eu já sabia que a roupa não ia caber em mim, né, e eu ia ter que pegar a mesma roupa que eu só conseguia usar aquela calça, que já estava surrada, né, e eu lá cheia de roupinha legal para escolher e eu não podia, né. Então, isso são coisas que toda vez que acontecia esse processo, e foi desencadeando até chegar na hora de alguém te fazer algum convite para algum lugar, né. Foi desencadeando até aí, quando eu percebi: "Caraca, eu já não quero mais sair de casa", sabe. Uma ansiedade, uma aflição quando você ia mexer no seu guarda-roupa?
porque eu sabia que eu ia ter que sair, que eu ia ter que me preparar, que eu ia ter que vestir aquela roupa bendita que não ia entrar em mim, gente. Então isso, aí eu tive um relance do que é realmente as pessoas que sofrem, né, com depressão nesse sentido, sabe? De não A querer autoestima foi lá sair. para baixo, né? Uma autoestima baixa. E eu acho que eu não vou me diagnosticar aqui, né? Até porque eu não fui num médico nesse sentido, mas eu acho que eu experimentei um pouquinho do que é isso, né? Uhum. Entendi. E para quem não sabe, a Thaís literalmente sumiu com o guarda-roupa dela, né? Porque você pegou o que te afligia, o teu gatilho de ansiedade, e você tirou o guarda-roupa, né? E a Thaís preferiu fazer um closet aberto, como se fala, né? Os móveis, de forma que ela pudesse enxergar cada roupa que ela tinha, para justamente você não ficar com essa ansiedade de vou pegar quase um sorteio, né? Vou pegar essa calça, serve ou não serve? Vou pegar isso, serve ou não serve, né? Então, essa parte que você não conseguia enxergar o que você tinha, você resolveu trazendo mais clareza, né? Para você, até para você também olhar aquela roupa ali, poxa, aquela ali não cabe, aquela ali eu quero voltar a usar, né? Sim, eu realmente me desfiz do guarda-roupa, né? Era um investimento que a gente nem ia fazer naquele momento, porque a gente já tinha um guarda-roupa, né? Mas eu identifiquei esse conflito, né? Cara, esse guarda-roupa está me fazendo mal, né? Não quero ele mais aqui. E até o meu esposo, tipo, realmente, quando você chega perto dele, você já fica diferente. Você já fica nervosa, você já fica tensa, não sei o quê. Vamos mudar. E eu já tinha tido uma O PM experiência. não é guarda-roupa. Guarda-roupa PM. E eu já tinha tido uma experiência de ter não um closet, era um quarto, né, que eu separava no meu primeiro apartamento, que era com araras, né? E eu gostava, né, porque qualquer baguncinha que acontecia, ela ficava lá e não ficava dentro do quarto, né? Dá uma Isso sensaçãozinha de loja também, dá uma você sensação. está escolhendo aqui, né, para poder sair. Uhum. E eu gostei muito por ter essa visualização, né, das peças, né, mais rápido, mais fácil. E eu sempre tive muita dificuldade, né, isso já desde pequenininha, de realmente escolher minha roupa, saber qual roupa que eu vou sair. Então eu já focava ali durante a semana, eu já estava de olho, sabe, na roupa. Quando chegava final de semana, eu já tinha pensado naquela combinação, já não, vou sair, já tem essa peça aqui, essa roupa aqui que eu vou sair, eu não vou ficar demorando para escolher na hora do evento, enfim. Né? Sim, Então eu já tinha tido essa experiência e eu queria repetir ela. Então, a primeira coisa que você fez foi justamente identificar o conflito ali, sumir com ele, na parte ali dos seus móveis. Mas você também fez alguma ação prática, assim, para potencializar as atividades que você precisava fazer? Acho que é aí que é onde está um dos meus maiores interesses. Porque assim, eu não vou jogar eu não vou mudar o guarda-roupa e tudo mais. Né? Mas realmente ficar essa questão do guarda-roupa, de você ter peças obscuras, esquecidas, realmente eu já passei por essa situação. Pegar uma roupa no guarda-roupa, provar, não gosto, jogo na cama. Pego outra, provo, não É gosto. horrível. E aí parece que depois da terceira prova, você nada mais serve. Já quer desistir. Você nada mais serve, você fica frustrada, você não quer mais sair. Já passei por esse tipo de situação inúmeras vezes, né? E é bem desagradável. Mas o kit básico, né, de emagrecimento é dieta e exercício, né? Sim. Você acha que a decoração ela consegue auxiliar, né, também nesse conjunto, tipo, entrar nesse bolo de coisas? Porque eu acho que ninguém acho que nunca deve ter pensado assim, eu tô precisando emagrecer, vou decorar minha casa. Verdade. E foi o que eu fiz. Por quê?
Isso foi a primeira coisa que eu fiz, não foi ir em médico, não foi ir procurar um especialista e tudo mais, foi me desfazer do guarda-roupa e montar um ambiente onde eu ficasse mais em paz, né, para fazer esse processo, para acontecer esse processo, né. Então eu sabia que emagrecer não ia ser da noite para o dia, do dia para a noite, enfim. Uhum. Não ia ser rápido, né, então eu tinha que criar uma situação em que para mim seria algo, um pouco mais, agradável, né, de passar por esse processo. Então, a organização foi algo, assim, fundamental. É isso que a gente fala, essas etapas, né, da organização, de identificar o que você tem, descartar o que você não vai mais usar, guardar o que você pode guardar para usar depois, Uhum. né, categorizar, né, organizar as coisas. Então, nesse processo eu vi já tinha roupa minha que já estava rasgada. Sabe, eu não ia mais usar, já estava rasgada, já estava poída, né, porque eu só usava aquilo, porque era a única coisa que tinha. Então eu vi: "Ó, vou me descartar disso, vou comprar uma calça assim e uma calça assado, pra pra esse processo, Esse né, período, né? pra esse período, né. Vou guardar essas roupas, vou separar e vou dar essas". E assim eu fui foi como tirar esse peso inicial, né, pra Uhum. poder passar por esse processo. Então ali foi uma das piores situações, assim, que foi da roupa não caber e essa organização do guarda-roupa, que é fundamental, dá mais clareza pra você, né, você entender, te dá uma meta, um objetivo, né. Tinha uma calça que estava guardada há muito tempo que eu nem lembrava dela e eu: "Nossa, essa cal não, eu vou entrar nesta calça de novo, Uhum. você é o meu objetivo", sabe. Então Sim. você ressuscita essas coisas: "Não, essa daqui eu Você vou". falando isso, você tá me dando até uma ideia aqui para auxiliar aqui no meu processo, porque eu tenho uma blusa que eu gosto demais dela, que Uhum, ela é rosa e ela não é de filó, mas ela tem todos os furinhos, sabe? É um uhum, blusão, na verdade, comprido. E eu gostava muito de usar essa blusa e hoje em dia ela não tá cabendo em mim por causa do meu braço, né, uhum, que é um braço gordinho. E, na verdade, eu guardei ela dobrada dentro de uma gaveta, embaixo de um monte de coisa. E você falando assim, tô pensando aqui em tirar ela e botar num cabide sozinha ali, bem é, destacado no guarda-roupa, para toda vez que eu abrir, eu olhar aquele desafio ali aham. de entrar de novo na blusa rosa. E é E engraçado quando eu fizer essa live, eu vou falar para vocês, quando fizer esse podcast. Olha aqui, é, a blusa depois eu que rosa vou do te entrevistar. desafio. E uma coisa legal é que você faz estágios, né, tipo, eu pra mim eu já tô no meu último estágio ali, a última calça, sabe. Que eu fui: "Ah não, primeiro essa As daqui", metas, né? é as metas. Essa calça aqui tipo, porque tem calça que você não expõe, porque vai te deixar pra baixo, porque falta muito ainda pra chegar naquele número. Sim. E tem algumas não, que falta um pouquinho, então você deixa ali como meta. Né, "Ah, foi, ê, agora eu vou passar para a próxima". Eu ia lá no baú da cama, aí eu: "Agora eu Uhum. vou separar esse bolo aqui". Ah, falando nisso, eu já consegui descer uma calça que eu não tá. Eu comprei e engordei muito rápido logo em seguida do que eu comprei. Uhum. Então eu comprei, acho que não usei nenhuma vez a calça. Tipo, provei, Olha. coube na loja, Aham. não usei. E agora a minha calça do dia a dia começando a cair muito, graças a Deus. Uhum. E aí eu pensei, vou provar aquela calça que estava apertada na minha cintura. E Uhum. tá bonitinha lá cabendo, né, e eu fiquei muito feliz, realmente, esses marcos são muito É, importantes são incentivadores muito importantes para esse processo, tá, você tem total razão. Agora sim. me fala de coisas que você fez que não sejam conflitos, assim, que você fez na parte de decoração para potencializar a sua obrigação, tipo assim, transformar aquilo que era difícil em algo mais fácil,
e mais prazeroso. Você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Aí a outra questão foram assim, tá muito envolvida a organização, nesse primeiro momento. Eu Uhum. investi em organizadores de roupa, né, as roupas principais, que são as roupas de academia, de corrida, né, que eu precisava me exercitar. Então ficar à mão, ficar fácil, né, de você pegar, isso é uma barreira a menos para te desestimular a sair para fazer uma atividade física, né. Uhum. E também na parte da cozinha, né, na parte da cozinha, conseguir, colocar as coisas os mantimentos, né, colocar as coisas mais à mão também, de forma que não fique eh, tão carregado, com tanta informação, né. Uhum. Então, deixar ali sempre facilitar esse processo da cozinha, né. Sim. Então a bandejinha, né, a bandejinha que fica do lado uma bandejinha que eu deixei do lado do fogão, né, para facilitar o processo de fazer comida, né, porque é uma coisa chata, é você sujar, né, toda hora a cozinha, né. E aí Uhum. limpa e suja de novo, e limpa e faz comida e suja de novo, né. Então eu quis quebrar isso, de não sujar mais. Então é mais fácil sujar só uma bandejinha do que a pia e o Uhum. fogão. Então, escorrer, coisa pelo chão. Uhum. Então eu resolvi isso com uma bandejinha bonitinha, colocando ao lado ali do fogão, para sempre quando tirar uma tampa, uma uma colher suja, um óleo, alguma coisa que vai derramar, que vai sujar e vai engordurar e vai uma coisa vai puxando a outra, né. Tempero, se entornar, vai ficar tudo ali naquela bandejinha. Uhum. Então Aí não suja a bancada, não suja, entendi. E isso. para vocês não outra curiosidade aqui das intimidades do Thaís, a Thaís cozinha muito bem, mas ela não gosta de cozinhar, né, Thaís? Então isso é um impeditivo para quem quer fazer dieta, porque não é uma comida que você pega um fast food e tá comprando comida própria, né, com essa refeição. E quando você acha, normalmente o preço é elevado É. comparado com refeições mais tradicionais aí, com comida comum, né. Então você realmente precisava de coisas que fizessem o processo de cozinha ser prazeroso para você, né. Sim, com certeza, porque num primeiro momento eu comecei a congelar a comida, porque eu Uhum. não encontrava esse processo que não era divertido para mim, né. Então primeiro eu começava congelando, e aí eu fazia a comida ali um dia, na pra semana, e ia comendo aquela comida direitinho e tal, pra não sujar. Então o problema aí identificação do gatilho, né. O problema é a sujeira, né, ter que arrumar e tudo mais. Que é o processo em si era até dava pra levar, sabe, de Uhum. cozinhar. Então mas a partir do momento também que eu escondi a comida, foi um momento também muito bom, porque aqui também, mais uma vez, a gente tá fazendo ainda a cozinha, ainda tá sem móveis, e eu estava com um móvel provisório que é aberto, vazado, né. E esconder essa comida que estava ali, no móvel vazado, foi muito bom, porque você não fica ali vendo à mão, rápido, aí já é o contrário, né, da roupa, né, a comida tem que esconder, né. Uhum. E aí eu troquei o móvel, coloquei num buffet fechadinho, e foi mais fácil também esse processo de guardar essa comida, eh especificar melhor. Outra coisa também, eu investi, assim, em potinhos para tempero, que fica Uhum. bonitinho. Então essas coisinhas que dão gosto de você, fazer uma comida mais saudável, Sim. né.
Então potinhos de tempero, né, eu deixo, separadinho, organizadinho, né, então Aquela carinha de programa de televisão, você, assim, né, faz e cria uma ilusão de que você está fazendo uma coisa assim, né, mais requentada, e isso pode transformar, né, em algo Uhum. mais prazeroso. Teve uma Sim. vez que eu inventei de fazer assim, tipo, fazer meio parecendo com TV. Aí eu botei tudo em vários potinhos, igual você reparou que na TV é assim, o ovo tá num potinho, a farinha, né? Aham, já Aí tá tudo eu separadinho. fiz isso, foi maravilhoso cozinhar, mas depois da sujeira. É, Igual lavar aqueles potes eu todo. tive que lavar os potinhos todos. Foi muito legal, brinquei uma vez, não brinco mais, não brinco mais disso. Mas, com certeza, potinhos e coisas que ficam ali, fica a mão, fica bonito, a estética, até para você lembrar que ele existe, né? Uhum. Algumas coisas você quis esconder, mas outras você tem que trazer à tona, né? E essa ideia dos potinhos ela é interessante para você fugir, que um dos vilões na dieta é os temperos Sim. industrializados, esses caldos de carne, esses pozinhos tipo Sazon, essas coisas com muita química fazem mal. Então você acaba tendo que aprender a usar os temperos naturais para a comida não ficar ruim, né? As pimentas do reino, tempero baiano, essas coisas. Então você vai organizando seus potinhos ali, escrevendo, né, as Aham. coisas, e você vai aprendendo a fazer ali misturas, né? Agora para frango eu vou misturar esse com esse, para carne aquele com Sim. aquele. E você acaba até se identificando com um tempero único na sua refeição que deixa a comida gostosa, né? Sim, verdade. Inclusive, um desses dias que eu não fiz também refeição, a comida para mim, eu pensei, eu fui comer a comida, peguei a comida da minha mãe, que tinha lá legume, tinha tudo direitinho, pesei, né, Uhum. pra almoçar. Mãe, vou almoçar com a senhora, né? Então fui almoçar com a minha mãe. Aí depois eu pensei assim, nossa, saudade do meu tempero, sabe? Foi uma semana assim que eu almocei Aham. na minha mãe, comi fora sabe, comendo coisas assim aleatórias para suprir aquilo ali. E eu não, saudade do meu tempero. E foi bom sentir saudade do meu tempero para eu valorizar, Sim. né, a própria comida que eu estou fazendo Uhum. e que é nutritiva para o meu corpo, que vai trazer benefício para mim, né? E eu acho que essa experiência toda da refeição pode ser interessante. Uma coisa que você falou em outra live foi que durante a pandemia você começou também a ter o hábito de fazer mesa posta. Você Uhum. comentou sobre isso, né? Então, isso também pode ser, né, uma forma de fazer, valorizar aquela comida, você comer num ambiente bonito e agradável, né? Você criar esses Sim. cenários que vão trazer esses sentimentos para você de, estou comendo É. uma comida elegante, ó, não é, Aham. é pouco porque é refinado. Não é? É, mas isso com certeza, porque quando você faz a mesa posta, você valoriza, né. E aí eu pude usar, por exemplo, E quando não faz, eu você sente falta, né? Tipo, tá errado, tá? Alguma coisa tá errada aqui sim, porque nessa. você começa a importar muito o conceito de fast food, de pedir Uhum. comida, de ser rápido, de tudo mais, né. E isso é sempre atrelado a uma comida, né, não muito nutritiva e que vai te engordar. E quando você monta essa mesa, valoriza, e por exemplo, eu tinha coisas que estavam guardadas, né, que eu ganhei da minha tia, da minha sogra, suplá, várias coisas em que eu não usava, porque eu estava nesse Guardava processo para todo, visita. ficava guardado. Ah, não, eu comecei a usar, mesmo que seja só eu e o meu marido, e aí você começa a pensar em algo um pouco mais especial para Uhum. fazer aquela refeição, né. Então, isso é uma coisa interessante, né, você criar, né, essa decoração, essas camadas, né, que a gente fala, na mesa, porque você vai ter uma refeição com mais qualidade, com mais qualidade, com tempo, né, Prestando de atenção no que valor, você está fazendo, né? prestando atenção e inclusive, investir também em utensílios de cozinha, né, dosadores, eu investi em dosadores, né, bonitinhos, né,
Balança. Comprei uma balança, e aí você começa a entender, né, o que você está comendo, né, e preparar aquela refeição, né. E aí entra um conjunto, não é só a comida por si só, né, mas é o tempo de preparo, é o aroma, né, a questão dos aromas, né, dos sentidos dentro da sua casa que você desperta, e também da decoração ali que você vai, compor para embelezar o momento, né, que você vai comer. Eu acho aí tinha vezes que eu fazia uma comidinha, assim, básica, tipo com ovo, né, coisa básica do dia a dia, mesmo na pressa, né, fazia, mas eu colocava lá a taça, o suplá, o apoio do copo, o pratinho, aí comprei as colherzinhas, os garfinhos dourados, né, que o Thay viu, os garfinhos dourados, eu plena comendo lá durante a semana, né, mas Você me lembrou um vídeo que tá rolando aí, um meme de uma mulher comendo banana com garfo e faca, ela descascou a faca, sim, sim. aí tá lá comendo Mas banana de garfo e faca, fino e chique, né? E pra quê? Aí eu falei isso numa live passada. Pra que você vai esperar ter tanto dinheiro para realizar as coisas e você tem aí tua casa podendo, né, fazer o que você sempre teve desejo de fazer, né? Sim, Então é só ter iniciativa. eu falei que eu ia falar um pouco de mim, né? A minha realidade de crescer foi diferente da sua, porque eu sempre fui acima do peso, né? Na verdade, nem sempre. Até os meus 7 anos, eu era uma criança com peso normal. Só que a minha criação foi criação de vó. E a minha avó, ela achava bonito criança gordinha. Ah, É, verdade. clássico. É clássico, Betina. Mas a minha avó achava bonito, ela achava que era saudável uma criança gordinha. Então, ela foi me alimentando para ficar gordinha. Tipo, come esse prato todo aqui de purê. Pelo menos ela não misturava as coisas. Quando era purê com feijão. Quando era macarrão, ela não misturava assim, essa loucura assim de Arroz, misturar as coisas. feijão, macarrão. E por incrível que pareça, isso que você falou da infância é muito verdade, porque até hoje eu tenho esse hábito de não misturar as coisas. Se eu comer purê, eu não vou comer purê com macarrão. Eu não vou comer, entendeu? Eu não misturo as coisas, porque eu vim dessa criação de, tipo, o legume ali, que é mais carboidrato, substitui arroz e substitui macarrão. E pelo menos isso foi certo, né? Mas a minha avó, ela tinha esse hábito de fazer come tudo, porque tem gente passando fome, né? Como se eu fosse comer tudo, a pessoa fosse parar de ter fome, né? Fosse sobrar para ela. Então, mas eu cresci assim, né? Na adolescência eu fiquei um pouco mais magra, né? Até olhando para trás, eu penso que eu gostaria de ter hoje, que eu já me achava enorme. Já tinha toda essa parte de complexo da autoimagem, eu sempre tive muito presente, né? E principalmente depois que conheci o meu esposo, que aí começa a sair, vai sair para onde? Pro cinema como uma besteira, né? Quando encontra, vai lanchar. E aí, como falam, né? Quando você casa, aí é o ápice, né? Que eu realmente engordei. E eu, na verdade, sempre quis, tá? Mudar a minha aparência. Aliás, eu conheci meu marido dentro da academia, né? Olha aí uma intimidade da gente, né? Eu saí com o mesmo peso, mas namorando, né? e eu sempre quis, mas me faltava esse estalo que você fala, tipo assim, ao mesmo tempo que eu achava ruim provar uma roupa e não gostar, eu não tinha esse estalo de mudança. Eu acho que eu ficava naquela proteção que você falou, de tipo, vou ficar assim mesmo, porque a gente sabe a dor que tem que passar para emagrecer. Só que a gente não olha para trás da dor que é estar acima do peso. Também é uma dor, né? É trocar uma dor por uma dor boa, né? É verdade. E nessa mesma época que a Thay começou com esse empenho de querer emagrecer, eu também estava com essa cabeça, né? Só que eu não agi. Mas alguma coisa já estava fermentando dentro de mim. Eu nunca tentei verdadeiramente
por muito tempo, a constância, né? Fazia ali um mês, parar alguma coisa, parava, fazer um mês de uma dieta, sei que ela parava. Então, eu também passei por esse processo seu de, não, agora o negócio tem que ficar sério, tem que marcar de forma que seja sério. Então, vou numa nutricionista e eu vou ter que prestar conta mensalmente para ela, né? E tudo mais. Então, a minha história, apesar de ser o início divergente do seu, caminhou para o mesmo sentido, né? E já eliminei aqui alguns quilos. E algumas coisas que você está falando aí da decoração tá fazendo muito sentido para mim. Porque um hábito que eu estou começando a fazer é almoçar na mesa também. Sim. E eu reparei que eu dou valor para aquele alimento. E eu também, aí nos meus hábitos, eu também não sou muito fã de ficar fazendo comida direto, não. Eu gosto da minha comida, eu gosto do meu tempero, eu acho que eu cozinho bem, mas eu gosto muito mais de fazer coisas especiais. Natal vai fazer isso aqui, um novo, um prato, um doce, mas comida do dia a dia, essa rotina é meio chatinha, né? E no me avaliando, eu percebi que eu funciono melhor se eu tiver que fazer almoço do que janta. Porque janta, acabou o dia, trabalhou, chega, tô cansada, aí tem muita chance de eu acabar comendo alguma coisa que não deu para suprir. Vai lá, come um miojo, que é rápido. Pega algum congelado, que foi uma coisa que eu comecei a ter muito dentro de casa, congelado, macarrão congelado, esses prontos, né, industrializados. Então, quando eu deixava para fazer a janta, eu acabava, né, comendo mal. Ou então eu pedia pro meu esposo fazer e ele cozinha bem, só que ele sempre faz macarrão. Ele sempre vai fazer o macarrão, né? E então já mudei esse hábito de focar em, tipo, que tiver faltando, faça cedo, faça pro almoço, que você não gastou ainda a sua energia. E na hora do almoço eu tô fazendo isso que você falou. Eu sento ali na mesa, eu boto eu tenho, não é nem um suplé, é um apoio de panela. Né? Que é bonitinho, de madeirinha. Bonitinho. Aí eu boto ali, boto o meu prato, boto garfo e faca do ladinho, né, um copinho aqui na frente, pego o remédio que eu tenho que tomar, boto na minha frente, que eu sempre esqueço, aí eu boto ali na frente, ali, entendeu? Para poder fazer as coisas começarem a acontecer. E eu reparei que eu fiquei mais disciplinada quando eu comecei também a fazer minhas refeições na mesa, como você falou, né? Sim, sim, verdade. É tudo uma questão de realmente, né, parece clichê, mas é o hábito, né, onde a gente começa a mudar. E aí, isso se reflete em várias questões, né. Aí, por exemplo, você começa, buscar coisas contraditórias ao seu comportamento que você tinha antes. No caso, eu já não estava querendo me socializar, né, porque despertava tudo aquilo em mim, né. E aí eu mudei a minha sala, né, No meu troquei. caso, eu não queria mais comprar roupa. É. Porque Tro comprar roupa era um processo que não cabe, não tem meu tamanho, tudo que eu gosto não tem. Então, meu processo já foi para esse lado. Sim. E aí, por exemplo, a mudança de socializar já refletiu na sala, né. Então, olha só como é que as coisas eu tinha um processo aqui de fazer a decoração da casa, né, e foi seguindo, na verdade, não o meu lado racional, mas foi seguindo o lado mais emocional do que eu estava vivendo naquele momento, né. Então primeiro foi o closet, né, foi a roupa, Normalmente mudar, todo mundo começa a decorar a casa pelo closet, né? né, mas foi aonde eu comecei a me sentir melhor. E aí depois foi pra sala, que era algo que a gente não ia mexer, né, mas a gente foi lá, comprou o rack, as coisas, né, pra poder receber mais gente. Então foi em contramão à questão da sociabilização, né. Eu comecei a querer me socializar mais, né. Outra questão também foi, o incentivo para o exercício, né. Isso é uma coisa que eu não consegui aplicar, né, assim, efetivamente, mas eu busquei muitas referências nesse sentido, né. E aí eu acho que vai muito naquele lance, Thay, do arquétipo, né, onde eu estava buscando um arquétipo mais explorador,
né. Uhum. E eu queria que a minha casa refletisse isso, eu queria voltar a ser a Thaís mais atlética, corredora, que ia na praia, e aí eu vou começar a estimular isso em mim, né, no meu dia a dia, nas minhas decorações, né. Mas eu vi que eu ia ter que mudar muita coisa, né, porque eu realmente nunca fui, exatamente essa pessoa, que expressa isso, né, na decoração. Uhum. Eu sempre fui mais um pouco mais clássica, um pouco mais romântica, né, nesse sentido. Mas também foi uma coisa boa, né, que eu consegui resgatar uma Thaís lá de trás, a Thaís que era mais jovem, a Thaís que, né, que era magra, né, naquela na 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 adolescência, enfim, antes, né, de passar por Uhum. esse processo. Então, esse ponto de nostalgia que eu encontrei nas minhas decorações, me resgatou essa Thaís, né, Uhum. mais atlética, mais alegre para esses tipos, né, de atividade. Então eu expus isso em decorações, né, que é livros que eu tinha na época, né, coleções, que eu tinha naquela época, e comecei a expor isso na minha decoração, para me remeter àquele sentimento nostálgico, mas que era bom que eu tinha, né, Uhum. de sair, de correr, de praticar esporte, e isso tudo foi estimulando. Então, esses detalhes, né, de Sim. trazer esse tipo de decoração que a gente fala, que despertam, né, em você o que você quer sentir. Ai, né, às vezes as pessoas falam, né: "Ai, porque eu era tão assim, eu era tão assada, eu era mais feliz, eu era mais". Tá, então o que que a gente vai poder resgatar daquele Uhum. momento? O que que te faz lembrar? O que que te estimula isso que você tem esse estímulo, você viveu Uhum. aquilo, né, então busca isso que vai te te estimular hoje em dia também, né, vai te impulsionar e dentro da sua decoração, Achei né. interessante que, querendo ou não, você meio que falou de cada cômodo da casa, né, Uhum. Sim. aplicando essa decoração em cada cômodo. Só faltou o banheiro, mas eu acredito que no banheiro, pelo menos no meu ponto de vista, o que eu tenho feito é, pôr à mostra, no caso, Uhum. produtos de autocuidado. Sim. Então, para quê? Para incentivar a me cuidar, para que eu queira continuar melhorando, né? Então, eu peguei ali os meus shampoos e botei numa prateleirinha dentro do box para poder eu ver os shampoos Uhum. para cada tipo de coisa. Eu peguei ali cremes que eu não tenho uma pessoa, não sou uma pessoa de muito hábito de creme, eu não gosto muito, mas eu encontrei cremes que não tem textura que não me desagrada também, né? Então eu peguei, botei ali numa caixinha, sabe? Para Aham. poder lembrar. E sempre, se depender de eu vir pro quarto, passar no quarto, eu não vou fazer. Então tem que ser É. na hora que eu tô saindo do banheiro, pegar e fazer, para não ter essa desculpa, né? De não me cuidar nesse sentido, né? E resgatar esse tipo de coisa, forçar um autocuidado, eu acredito que é muito bom para esse processo. Então, voltei a cuidar das minhas unhas, que eu estava com as unhas bonitas e simplesmente Uhum. você vai se depreciando, né, nesse processo, você vai se largando de mão. Então, eu voltei a cuidar das minhas unhas, peguei os meus esmaltes, botei numa caixa bonita. Também é uma caixa bonita que está à vista, está em cima da minha cômoda. Ela não é uma caixa que está escondida dentro de uma gaveta que eu tenho que ir lá pegar, sabe? É para eu passar o olho e saber que ali tem o esmalte para fazer minhas unhas, entendeu? Ou Uhum. então, se eu olhar que tem esmaltes ali, eu marcar com alguma profissional para fazer, enfim, né? E essa parte, acho que ficava faltando nesse esse cômodo do autocuidado. Mas você pode acrescentar alguma coisa nisso, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, para a gente encerrar. Uhum. Se você vê que as pessoas também erram, né, nesse
nessa decoração, mas não aquele erro de tipo, não fazer. O erro é não fazer, né? Aham. Não ser muito óbvio, mas se você vê alguma coisa que pode ser ruim, além de um guarda-roupa Sim. opressor, eu acho que você vê que pode dificultar quem se motivar com esse podcast, pode encontrar algum tipo de dificuldade. Se você também quiser falar, acrescentar alguma coisa na parte de autocuidado do banheiro que eu falei, fica à vontade, mas a gente fechar nessa parte de problemas futuros que quem se motivar na live vai poder encontrar, né? Fazer errado na hora de decorar. Sim. Eu acho que é muito óbvio quando a gente fala de decoração e emagrecimento, a gente linkar com cores, né? E eu acredito que muita gente deve ter vindo para essa live já na expectativa da gente falar, e o que a gente falou bastante. Vermelho e amarelo da fome. E o que a gente já falou bastante aqui durante vários podcasts, né? De relacionar vermelho, uma cor que estimula a fome, o amarelo também, e tudo mais, né? Mas acontece que, como vocês já sabem, e se não sabem, né? Vejam mais aqui no nosso podcast, a gente fala muito sobre acordes cromáticos. Então, o mesmo vermelho que pode significar amor, pode também significar ódio, né? E ele pode significar doce, ele pode significar, né? Pode estimular a fome doçura, ou né? não. O rosa, né? Tem acordes cromáticos com rosa, faz parecer doçura, né? Sim, e aí muita gente foge, né? Dessas cores e de fato, né? É algo, sim, que você pode aplicar para te ajudar, porque sim, as cores elas estimulam, né, o vermelho, né, e muito relacionado à cozinha, né, o amarelo, só que você também não precisa ficar tão apática a isso, né? Você pode usar, por exemplo, outras cores que vão estimular esse lado da comida, mas uma comida mais saudável, como o laranja, né? Que ele tem uma questão aí que aguça, né, o aroma, né, do sabor de temperos, frutas. O verde também, a mesma coisa, temperos e frutas, né, linkado aí também com laranja, até mesmo com amarelo, né, para poder te estimular e fugir um pouquinho dessas cores aí que é tons que remetem a algum tipo de verdura, geralmente de alimentações saudáveis, né? Que você geralmente sim, eles têm essa questão de estar ligado porque é muito intuitivo, né? Ao sabor mais cítrico, né? Menos doce, né? E uma coisa que eu reparei é a questão do branco, né? Onde muitas pessoas, e hoje muitas cozinhas, a gente passou aí por uma live, né? Onde a gente apresentou várias cozinhas branquinhas e tudo mais. Realmente, o branco ele passa essa sensação de limpeza, né? E de leveza, mas na cozinha em si, ele pode relacionar a algo mais artificial, te remeter a comidas artificiais, como o açúcar, né? Então, tudo que você acaba tirando a cor é como se passou por um processo de desnutrição, né? Você está tirando. Apetitoso, né? Você está tirando. Não, pode até ser gostoso, né? Mas Como açúcar. visivelmente pode não ser apetitoso, né? Não é estimulante. Não, pelo contrário, ele pode ser, né, apetitoso, ele pode ser gostoso, mas no quesito de nutrição, né, de que você vai estar ingerindo uma comida de qualidade, já não é mais tão relacionado a isso, porque justamente o açúcar, hoje em dia a gente tem o mascavo, que originalmente ele é mais marronzinho e passou por um refinamento e ficou mais
maligno, vamos dizer assim, né, Você o falando isso, você branquinho. me lembrou do arroz, que o próprio arroz, se você olhar o O arroz arroz integral, ele também. tem a casca, ele é mais amarelinho. Quando ele tira aquela proteína toda, aquelas fibras, né, do arroz, ele vira o arroz branco, que é aquele arroz que só tem amido, né? Não tem nada. Sim. Então, ao Não invés sobrou de nada de você. bom, né? Nele. É, exatamente. Então, o valor nutricional, olha só, e tudo relacionado à comida, né? A cor com a comida. Então, parece que o valor nutricional daquilo cai e perde. Mas quando você, né, começa a assimilar com coisas mais terrosas, que é justamente essas cores, né, do integral, né, que é mais marronzinho. Então, foi algo que me despertou, né, para esse sentido de ir para móveis mais, não brancos em si, mas móveis mais, Fendi, mais terrosos, né, com um off-white, né, não totalmente branco, né, e nem também colorido, que podia estimular, né, outros tipos de desejos que nós não queremos que estimule ali na cozinha, né, que vão te induzir a querer comer mais, enfim. Mas em outros casos é legal usar o branco para organização, para trazer leveza, né, para o ambiente. Então, bom, essa foi minha experiência, né, eu trouxe elementos, né, que para mim fizeram sentido. Num primeiro momento eu estava buscando elementos mais ligados à natureza para me tirar dessa coisa de não querer sair, né, de querer ficar em casa, então estava buscando por quadros de paisagens, por exemplo, de mar, quadros serenos, né, então invista, né, em quadros, com linhas horizontais que vão te passar tranquilidade nesse processo de emagrecimento, né. Mas no meu caso, o que eu consegui fazer com as coisas que eu tinha, foram os elementos mais puxados, assim, para o elegante, então eu fui investindo em coisas mais esbeltas, né, eu comprei, né, um abajur de piso, né, esbelto, né, fininho, então eu fui me remetendo a essas coisas, né, essas formas mais slim para me incentivar, e não parece, mas, assim, isso tudo vai mudando a sua cabeça, vai entrando em concordância, né, com tudo que você precisa, estimular e abominar da sua vida, né. Você precisa abominar a gordura, o Uhum. carboidrato, tudo aquilo que aquela comidinha gostosinha, mas que não vai fazer bem para você, né. Então você abomina isso e começa a dar valor a outras coisas, e você pode estimular sim, né, ter mais gosto através dessa decoração que vai te impulsionar para isso, né, uma decoração intencional, né. E aí eu diria, assim, para fechar, que foi um conjunto. É claro que eu vou falar para vocês aqui que: "Ah, eu mudei meu guarda-roupa e emagreci", tipo, também não é isso, né, gente. É todo um conjunto de apoio da casa, vamos dizer assim, o apoio da família, né, claro, o apoio dos amigos, o apoio dos profissionais, do médico. Eu fui no nutricionista, no endócrino, no ortopedista, né, então vários médicos ali me orientando, fui na academia, entrei na academia, fortalecimento, mas para você ter ânimo para isso tudo, né, você precisa buscar forças em vários pontinhos de ajuste, e a casa é uma grande ferramenta que você tem aí à sua disposição para te ajudar também no emagrecimento. Sim, a casa, ela é a nossa grande moldura, né? É ela que nos cerca, né, e nos abraça, e você pode usar ela para condicionar. E o mais legal disso tudo é que a gente percebe no que você falou, no seu discurso, que a gente pode usar a decoração até para outras doenças, né? Você falou de depressão, pessoas que têm
casas adaptadas para acessibilidade todo mundo já conhece, né? Mas essas doenças mais psicológicas, psicossomáticas, também podem ser aliviadas também através de decorações pensadas para isso. A gente pode trazer isso num outro podcast, se você tiver Sim. alguma coisa que você tiver curiosidade. O próprio TDA está muito em alta, sabe? Todo mundo falando na internet, todo mundo acha que tem TDA agora, né? E a gente pode até conversar sobre essas coisas, né, mais focadas para esse lado. Por mim, eu estou completamente satisfeita com as informações que eu tirei de você. Eu gostei bastante da entrevista. Vi que algumas coisas eu já estou fazendo e que eu vou até me esforçar até para firmar mais, deixar de ser menos aleatório. E tirei ideias muito interessantes aqui. Principalmente, eu gostei muito da ideia dos marcos na roupa, né? Para poder a gente fazer para tentar incrementar. E no demais, se eu vou conseguir ou não, você vai precisar assistir o podcast aí por mais algum tempo para vocês irem vendo a transformação física acontecendo aqui ao vivo para vocês. No podcast 20. Não, acho que não sei. A meta. No podcast 20. São quantos episódios? Né? Mas assim, vocês vão acompanhando aí e vão saber um pouquinho da minha trajetória também, se eu vou conseguir, mas creio eu que sim, porque já passei do primeiro mês, né? Que eu falei que eu sempre fazia uma coisa um mês, uma semana, parava, então dessa vez também já estou com alguns sinais de saúde também, né? De coisas sendo afetadas por esse excesso de peso, que colaboram com a. Eu não queria que tivesse chegado nesse ponto. Eu comecei antes, né, de ter alguma complicação de saúde, né, de ter alguma coisa afetada, mas como você, eu falei, eu precisava de alguma coisa para ser firme, né? Então eu fui médico, fui nutricionista, fui no cardiologista para me liberar, fiz exame de esteira, fiz no ortopedista se minhas articulações aguentavam fazer um exercício de alta performance, né? Eu fiz isso tudo. E fazendo os exames, a gente xereta aqui, xereta ali, quem procura acha alguma coisa, né? E aí a gente acha alguma coisa que acaba virando mais um estímulo de tipo, não só por estética, não é só vaidade, a minha saúde também tende a piorar se eu continuar dessa forma, né? Então, Thay, eu quero te agradecer pela sua disposição, por ter aceitado falar aqui. Você trouxe várias coisas íntimas da sua trajetória, da sua vida, para esse podcast. Eu achei que foi muito rico e só quero te agradecer e desejar aí para o pessoal um beijo. Até segunda-feira que vem no nosso próximo podcast. Se você não sabe quais são os temas, se você quiser saber com antecedência, se inscreva no nosso grupo do Telegram, no nosso link aqui, né, no próprio YouTube que tem os links. Lá a gente faz as notificações, no e-mail também a gente manda. Então você tem várias formas de acompanhar o nosso conteúdo, né, Thay? Sim, gente. Então, muito obrigada. Foi um prazer. E claro, se você estiver aplicando, se ficou alguma dúvida que a gente possa te ajudar a passar por esse processo, ficou interessada em algum tipo desses processos que eu expliquei aqui para detalhar melhor para vocês, pode mandar a pergunta para a gente poder auxiliá-las, né, nesse trajeto aí, nesse percurso do emagrecimento, que a gente sabe que muita gente passa por isso, não é mesmo? Então, muito obrigada, foi um prazer falar aqui, contar essa experiência para vocês. E vamos ver qual vai ser o próximo passo, né, quais serão os próximos desafios que a decoração vai nos ajudar aí no dia a dia, tá bom? Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.